Aonde nós vamos encontrar, irmão? Vamos repetir o questionamento que foi feito por Morrez. Aonde nós vamos encontrar essa paz que o mundo não conhece? Quais as vias que nós vamos encontrar, irmã? É claro que o irmão já respondeu. Vamos passar para a irmã Maria Pacheco. Fica à vontade. Aleluia, louvado seja Al. Eu acredito que você vai encontrar, cada um de nós vamos encontrar em Al Shamashia, né, através dos seus ensinamentos, que o Ruá ensina, né, através do ensinamento, sujeitando-se à sua vontade e submetendo ao seu reinado. Aí o pessoal pode perguntar, e agora? Que reinado é esse, irmã Maria? Ele está reinando? Tá. Deixa eu mostrar aqui Daniel 2, 44 e 45. Diz assim: quando o Nabucodonosor tem o sonho daquela estátua, que era a cabeça de ouro, braços e tronco aqui de bronze, né, o busto de prata, de bronze era aqui os quadris, né, e as pernas de ferro, e os pés de ferro e barro. E ele, quando chega aqui, disse, aí ele está falando sobre esse reino, ele vai decifrar esse reino, Daniel, no capítulo 2 de Daniel. Ele diz assim, mas nos dias destes reis, que eram 4, que aqui foi, caldeus, médios, persas, gregos e romanos, mas nos dias destes reis, o Ial do céu levantará um reino que não será jamais destruído. E este reino não passará a outro povo. Esmiuçará, consumirá todos este reino, e ele mesmo subsistirá para sempre, que é o rei de Aus. Da maneira que viste no monte, que foi cortada uma pedra, sem auxílio de mãos, e ela esmiuçou o ferro, o bronze, a prata e o ouro, né, ali, o grande Al fez saber ao rei o que há de ser depois disso. Certo é o sonho e a sua interpretação. Então, no dia desse rei, ele levantará um reino, que é Ial Shamashia, e ele subsistirá para sempre. Né? A gente vê essa história aqui contada. Então, a gente vendo aqui que tem que submeter esse reinado, vamos ver a importância de se submeter a este reinado de Ial. Primeiro, eu vou começar dizendo a vocês, 1 Coríntios 15, aleluia, versículo 25, diz assim, importa que ele reine até que ponha os inimigos por escabelo dos pés. É o inimigo quando você vai ter conflito. E ali, ele que vai pelejar por você. É que vai ali para que nós, cada um de nós, tenhamos essa shalom. Né? Então, importa aquele rei. Né? E Alcha, quando ele chamou os 70, que ele chegou aos 70, eu vou falar muito a questão desse reinado, que é muito importante, ele ali, quando deu ordem, aqueles 71, mandando de 2 em 2, chega lá em Lucas 10, 9, ele disse, quando ele viu os 70, ele diz assim, curai os enfermos, quando chega no versículo 9, curai os enfermos, aleluia, e dizei, é chegado a vós o reino de Al. Tá aí. Foi chegado ali, né? Porque ele reinaria, né? Ele reinaria até que ele colocasse os inimigos por descabelo dos pés, né? A gente vê uma questão aqui, a importância de ter Yalcha para reinar, para vencer por nós, a importância, né, de ouvi-lo, a importância de guardar a sua palavra, sujeitar ela, é muito importante. Porque quando nós guardamos a sua palavra, tendo nela crido, nós somos selados com o Ruá Kadosh. E um dos frutos do Ruá que tem é a Shalom. E é uma evidência que você tem o Ruá quando você sente esta Shalom.
do Pai, né? Qual o fruto do Ruá? Caridade, né? Como é que se diz? Caridade, shalom, gozo, longanimidade, temperança, domínio próprio. Vai ali, né? A fé, a emuná. Isso é uma evidência. É uma evidência do Ruá Kadosh em você. Em cada um de nós. Louvado seja Yahweh. Em Êxodo 21, amada, a gente vê que neste momento a gente temos que ouvir, até em Êxodo ali, Êxodo 23, ali para entrar naquela terra prometida, aquele povo que estava ali caminhando, que Yahweh disse, eu não vou mais com esse povo, que é um povo obstinado, um povo teimoso, mas eu mandarei o meu anjo. Quem era o anjo de Yahweh? Yahusha. Ele teria que ouvir, aquele povo teria que ouvir a Yahusha. E ele, quando chega aqui em Êxodo 23, 21, 22, ele diz assim, eis que eu vos envio um anjo diante de ti, para que te guarde neste caminho, e te leve ao lugar que te tenho prometido. Guarda-te diante dele, e ouve a sua voz, e não provoqueis a ira, porque não perdoará a vossa rebelião. Mas, ele diz, se diligentemente ouvirem a sua voz, e fazeres tudo quanto disser, então, ele diz, serei inimigo dos teus inimigos e adversário dos teus adversários. Então, já mostrando aí, é como eu disse, o conflito, né? O conflito existe, né? Como tem lá em Gálatas, né? Que ainda hoje, o filho da escrava persegue o filho da livre. Lá em Gálatas, nos últimos versículos. Ainda hoje é esta perseguição. Né? Sempre foi desde o início, Caim matou Abel ali, e sempre houve essa perseguição, esses conflitos. E ainda hoje, né, o filho da escrava, lá em Gálatas, persegue o filho da que é livre, e então ele disse, eu serei inimigo dos vossos inimigos. E ele, com este reinado, ele ali vai submeter todos a ele, todos os inimigos a ele, nos escabelos dos seus pés. Né? Louvado seja Yahweh. Por que foi que Yahusha recebeu? E a Bíblia diz lá em Isaías 9, diz assim, 9, 6, 7, um menino nos nasceu, um filho se nos deu, né? Aleluia, falando de Yahusha. Cadê? Deixa eu pegar aqui na peixita, que eu acho bem melhor aqui 9, 6. Porque um menino nos nasceu, um filho nos foi dado, e a autoridade está sobre os seus ombros, e o seu nome será chamado Admirável, Conselheiro, Poderoso de Yahweh Eterno, Príncipe da Shalom. E ele diz, e do aumento, ou do excremento quer dizer aumento, a mesma coisa, desse principado é de Shalom. E aí, nessa parte aí, está uma confusão nas Bíblias, né, nas edições dos irmãos aí. Então, uma grande confusão, vale a pena dar observação, porque os irmãos que estão acompanhando pode, né, já notar que aí tem uma confusão teológica, vamos dizer assim, né? Eles armaram uma confusão aí. Pode continuar, irmã. Louvado seja Yahweh. Aí diz assim, né? Aleluia, louvado seja Yahweh. Ele diz, e do excremento deste principado, do aumento deste principado, né? Quer dizer, de Shalom, do aumento desse principado e de Shalom, não haverá fim sobre o trono de Davi e o seu reino para afirmar e fortificar em juízo, em justiça, desde agora para sempre, porque o zelo de Yahweh dos exércitos fará isto. Então, amado, isso é tremendo, né? Vem através de Yahusha, porque Yahusha ali, quando ele se sujeitou à vontade do Pai, ele disse, ficar em Yahushalã até que do alto seja revestido. E fomos revestidos ali deste Ruá, Kadosh, né? Que este Ruá é que vem trazer essa evidência dessa Shalom, né? Louvado e engrandecido seja Yahweh. Então, por isso que Yahusha disse, às vezes as pessoas dizem, e Yahusha quando diz assim, eu não vim trazer a Shalom, mais espada, que ele veio dizer, ele disse lá, lá em, como é que se diz, lá em Lucas 12, fala sobre isso, Lucas 12, 50, 51, a gente vai vendo isso,
Até ele ali estava cumprindo a lei, até pegar, até cumprir a lei por nós, até chegar no madeiro. Mas depois do madeiro em diante, quando a gente recebe a Shalom, que eu quis trazer essa questão muito importante, que é um dos frutos do Shalom, um dos frutos do Ruach Kadosh é Shalom, né? A gente vai ver em Gálatas 5:22, a respeito dos frutos do Ruach, né? Então, por isso que ele diz aqui em Romanos 5:1, tendo sido, pois, justificado pela emuná, que é um dos frutos também, do Ruach Kadosh. Então, tendo sido, pois, justificado pela emuná, temos Shalom com quem? Com Yahweh. Está vendo, amado? Depois de termos sido justificados, temos essa Shalom com Yahweh, por meio do nosso Salvador, Yahshua, o Mashiach. Então, tem uma grande mistura, né? A Babilônia faz isso, tem essa característica de sempre causar confusão. E então ele faz confusão nos nomes, troca os nomes também. Aqui nas escrituras ele mudou várias, né? Montou o livro Bíblia e tirou, acrescentou várias coisas, né? Nessa passagem que ele me traz Lucas, né? Onde Yahshua, vamos trazer para Yahshua ali, né? Não vem trazer Shalom, mas espada. Não há uma confusão, porque essa palavra talvez não seja espiritual, e essa espada que ele veio trazer, porque o povo já logo entende que essa espada que ele está dizendo que tem que lutar, eu estou indo, vocês aí, pega a espada de vocês, porque eu vejo essa confusão teológica, o pessoal que estuda teologia e que são letrados, né, que dizem que são conhecedores, eu não concordo, mas é bom deixar claro isso para o povo Yaldim também, né? Essa passagem, quando diz, eu não vim trazer Shalom, mas espada, né? O que é essa espada? O que é essa espada? Deixa eu começar aqui, Lucas 12, do 49. Ele diz, a gente sabe que Yahshua iria, João disse, eu batizo com água, né, para o arrependimento. Mas um virá depois de mim, que vos, eu não vou dizer batizar, emergir, porque às vezes as pessoas não entendem bem, que fala muito emergir no nosso meio. Eu vos emerjo, faço a emersão com ali, emerjo vocês com água, mas virá um depois de mim que vos emergirá com ruar e com fogo. Ele disse que depois, essa emersão ia ser desta maneira, depois, porque naquela hora, naquele momento era com água, mas depois ele ia emergir, a gente ia ser emergido em Yahshua. Isso é interessante. E Yahshua chega aqui, em Lucas 12, 49, diz, vim lançar fogo na terra, e o que mais quero? Que já está aceso. Queimar. Né? Aí diz, importa, porém, que seja emergido com certa emersão, e como eu me angustio até que venha cumprir-se, que seria no Ruá. Quando o Ruá viesse, que daria a gente a emuná, né? E daria esta emuná, quando o irmão vem falando aqui da espada, eu vou falar até um pouquinho dessa espada aqui, que daria esta emuná a nós, para a gente batalhar com a espada. Que é a espada? É a palavra. Vem trazer a palavra. A espada é a palavra. Onde é que a gente vê isto? Em Efésios 6. Ela é a palavra. Deixa eu ver aqui, veja só. Aí, cuideis que vim trazer Shalom na terra? Não. Vos digo que antes, dissensão aqui diz. Por que ele diz dissensão? Porque nem todos iam aceitar o ensinamento dele. Não que ele disse assim, eu vim trazer uma divisão. Ele disse, eu vim trazer a espada, em outra situação, em outros livros, aqui disse a dissensão, porque nem todos iam escutar o ensinamento dele. Aqueles que fossem pela palavra, que é a espada, como diz aqui Efésios 6, aqui, ó, que aqui, cadê, deixa eu ver? Efésios 6, que fala que a espada é a palavra, aqui, deixa eu ver, estás, pois, firme, cingido. Aqui, tomai o capacete da salvação. Aqui, ó. 17. Tomai o capacete da salvação. O que é tomar a capacete da salvação? Conscientizar
da salvação que ele já deu pela emuná. Você se conscientiza disso. Então é quando você toma isto. Ele diz assim, e a espada do Ruá, que é a palavra de Yahweh. Muitas vezes trazer espada e trazer a disseção. A espada é ali onde está o ensinamento. E uma coisa, amado, também assim, ó, Yahusha estava ali, Mateus, Marcos, Lucas, e tem mais outro, num cumprimento de lei. Cumprindo a lei em nosso lugar. Então, uma coisa é você saber que até o madeiro foi uma coisa ali. Ele cumprindo, ele vem trazendo ali para como lutar. E uma coisa é depois do madeiro. Porque depois do madeiro, quando você pega a espada, você vai viver em dissensão? Não. O que é que ele diz? Efésios 6,15. Calçando os pés com o evangelho da Shalom. Seguir a Shalom com todos. Por quê? Porque você tem o fruto do Ruá, Kadosh, que está em você. Você creu nele, foi selado, e este fruto do Ruá vai fazer você andar com pessoas diferentes e você não vai guerrear. Tá entendendo, irmão? Então, é desta maneira que eu vejo, desta maneira. Então, você vai calçar com os pés na preparação da Boas Novas ali, com o evangelho da Shalom, com todos. Seguir a Shalom com todos, sem a qual ninguém verá o reino dos céus. Por isso que ele vem dizendo, porque uma coisa, até antes do madeiro, o Ruá não tinha vindo ainda. O Ruá, a gente sabe, amado, era para aqueles que Yahweh escolhia naquele tempo da primeira aliança. Moisés, Abraão, Davi, aqueles que ele chamava, e ungia ali e mandava enviar o Ruá. Mas havia feito uma promessa por Joel 2, havia feito uma promessa que esse Ruá seria derramado, havia feito uma promessa também, Ezequiel 36, mas quando é que nós recebemos esse Ruá? Quando cremos, aí é que somos selados com este Ruá. Quando nós cremos, aí somos selados com este Ruá. E este Ruá já vai dando a gente, amado, por isso que é o ministério do Ruá, irmão Gilsomar, irmão Regis. É o ministério do Ruá, porque este Ruá, ele fortalece o homem no interior, capacitando o homem, como diz lá em Efésios 3,16, que ele fortalece o homem no interior, capacitando o homem passar por situações, dar o Ruá. O homem tem o domínio, tem a mansidão, tem a temperança, onde ele estiver ali, não guerrear mais com o seu próximo. E está seguindo ali aquela Shalom, submetendo a este reino, e Yahweh vai ali. E quando a gente submete esse reino, que as pessoas falam ou dizem você entra em conflito com alguém, quem vai pelejar por você é o nosso Pai, é o nosso Criador. E vai manter tua mente firme, confiante nele. Então, amados, este que ele vai trazer a espada, ou aqui em caso de sessões que digo, ele diz, o filho será contra o pai, estando dois numa casa, dois será, porque uns vão aceitar e outros não vão aceitar, mas vai haver aquela dissensão ali, mas depois você vai saber conviver com todos, pelo fruto do Ruá que você vai receber. Louvado seja Yahweh. Por isso que essa questão de submeter a Yahweh é tremendo, ouvir. Por isso que ele disse, ó, se ouvires atentamente, eu serei inimigo, teu inimigo, adversário, teu adversário. Porque do incremento, isso é tremendo, do incremento desse principado de Shalom, não haverá fim sobre o trono. O trono de Davi, ele menciona o trono de Davi, porque é o reinado que ele veio como é que se diz? Da semente de Davi, de Aldá, né? Ele veio dali, né, do tronco de Jessé, notará um renovo, como diz Isaías 11. Este renovo foi Yahusha, que botou como rei, sendo rei, porque o Davi foi rei, e ele vem na mesma ordem de rei e na mesma linhagem de Aldá. Tá entendendo? Então, desta maneira. Então, desse não será paz. Então, sendo justificado com Yahusha, temos paz com Yahweh. Louvado seja Yahweh. E quiser pesquisar e ver estudos sobre assuntos pertinentes ao que está sendo trazido aqui, vamos indicar alguns canais e redes sociais que falam sobre. São esses:
Pelo YouTube, canal Atalaia Dial, ou acesse o site www.atalaiadial.com. Canal Virgens Prudente com a irmã Vânia. Também temos pelo YouTube o canal Guerreiros Dial com o irmão Tiaguinho. Pelo Telegram temos a opção Grupo Filadélfia Viva, um grupo abençoadíssimo, excelente para recepcionar aqueles que estão começando e que estão precisando de imersões. Um canal com atividade pelo dia todo, orações, intercessão, lives temáticas, louvores, estudos e vigília, tudo para a honra e glória do nosso Criador. Temos também a opção pelo Facebook, digite na lupa Iaucha, a salvação dos que creem. E vai cair num grupo também ali do irmão Roberto Flávio, abençoadíssimo, esse que está conosco aqui. Louvado seja Yahweh. Temos também ainda, meus irmãos, a obra da caridade, a Focate, uma obra para a ajuda dos irmãos em Yahshua Mashiach que necessitam de um socorro bem presente, né? Então, tem esse grupo, Obra da Caridade, que está sempre ali dando uma mão ali, ajudando os irmãos, dando um socorro, né? Então, para quem sentir no coração de dar uma ajuda, tem o QR Code que está aqui do lado para a Pix, que cai direto na conta da Obra da Caridade com o grupo Afocate. Ainda fica uma observação, meus irmãos, que todos os grupos anunciados aqui fazem um trabalho independente, apesar de sermos irmãos em Yahshua Mashiach. Tá bem, meus irmãos? Cada grupo faz o seu trabalho, então é independente. Nós aqui só estamos anunciando para dar opções para cada um de vocês, ouvintes que estão e podem estar nos seguindo aqui. Louvado seja Yahweh. Então tá, meus irmãos, vamos voltar rapidinho porque esse podcast está tremendo demais e a gente não pode perder um minutinho. Louvado seja Yahweh, vamos para cima.